licença. Nosso querido e amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Muito obrigada por estarmos bem e por estarmos participando de mais uma aula do Instituto. Senhor, muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos concede todos os dias e, no caso, também por o Senhor está nos dando essa oportunidade de participar da aula do Instituto novamente. Te pedimos que abençoe nessa aula para que possamos ter o teu Santo Espírito e que possamos aprender mais sobre o teu Evangelho. E deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo também. Amém. Ok, então, como anúncios, a gente tem hoje a devocional, né, online de preparação missionária, que já tem lá no grupo o link de inscrição para a gente poder assistir, e começa às 7 horas da noite. Então, para aqueles que não se inscreveram ainda dá tempo, né, de se inscrever para a gente poder assistir hoje, né, às 7 horas. E eu acho que é só isso por enquanto de anúncio, né, para a gente começar a aula. Então, agora eu vou passar o tempo da aula para a professora Rosana. Ok, obrigada. Então vamos lá. Está todo mundo vendo aí as imagens? E estamos no curso Alicerces da Restauração. E hoje o tema da nossa aula é a coligação de Israel, né? Um dos temas, que é a lição 11, né? E o Senhor ordenou que os seus santos se reunissem. Bom, pessoal, eu criava galinha, né? Tanto que eu parei de comer carne de galinha, porque a galinha virou o meu bichinho de estimação, né? Vamos dizer assim. Não é só alimento, né? Então, muita gente né? Mas como eu comia o frango lembrando das minhas galinhas, eu falei, nossa, eu não consigo mais comer frango, aí parei. A galinha, ela tem entender melhor a história que eu quero chegar, né? A galinha, ela tem um instinto, assim, materno bem aguçado, né? E ela é muito, muito cuidadosa com os pintinhos dela, né? Eu via lá minha galinha quando ela botava o ovinho, ela, ela ficava no ninho ali chocando o ovinho, quase não saía para comer. Então eu às vezes até ajudava, né? Levava o alimento lá no ninho para ela, porque ela não saía quase para comer. Ela fica muito tempo ali chocando aquele ovo, os ovinhos. E depois que os pintinhos nascem, é uma proteção tremenda. Pode vir bicho, outro bicho atacar os pintinhos, que ela vai para cima, vai um cachorro feroz. Ela dá a vida. Ela dá a vida para proteger os pintinhos. Porque ela não tem armas. A única arma que ela tem é o biquinho. E a bicada dela é nada, né? Então, ela protege e é muito carinhosa. Começa a chover. Uma vez eu estava numa. A minha galinha estava lá na horta e começou a chover e ela estava com pintinhos novos, né? E eu fiquei desesperada. Falei, nossa, os pintinhos vão morrer nessa chuva forte. Peguei a minha sombrinha, fui lá. Quando eu cheguei lá, ela estava com as asinhas abertas desse jeito, mas os pintinhos estavam bem mais para baixo das asas dela. Estava totalmente seco. Ela estava na chuva, mas era uma chuva forte mesmo, quase uma tempestade. E ela protegendo os pintinhos debaixo dela, sequinhos, todos sequinhos. Mas ela estava lá tomando chuva. Então, na nossa lição de hoje, vai falar aquela escritura que eu acho que todos conhecem, né? Sobre que Cristo, ele quer nos proteger como uma galinha protege os seus pintinhos, ele quer nos juntar, né? E aí fala o tema da aula, né? Coligação de Israel. Ele quer juntar seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos, né?
Então, o profeta Joseph Smith, em setembro, mais ou menos, assim que a igreja foi restaurada, de 1830, ele recebeu essa revelação, tá bom? Doutrina e Convênios, eu acho interessante, assim, que sempre que tinha algum assunto, alguma coisa a ser decidida em Sião, o profeta ele buscava inspiração, né? No começo ele só recebeu sem querer, né? Foi fazer uma oração e recebeu, né? Inspiração. E a revelação de restaurar a igreja, mas depois ele vinha surgindo os assuntos na igreja e ele começava a orar, a jejuar, se reunir em conselho para receber inspirações e orientações do Senhor, tá bom? Então, Doutrina e Convênio sempre vai ter essas partes assim do que ele recebeu de inspiração, ele escrevia, né? Ia passando para a gente. Pode falar, Jucimário? Eu acho interessante dessa analogia da galinha com seus pintinhos e, e vem um pensamento aqui em relação ao reconhecimento daqueles pintinhos com a sua mãe. Jucimário, você consegue falar um pouquinho mais alto? Peraí, dá para ouvir agora? Melhorou um pouco. Então, a analogia com com galinhas pintinhas me vem a entender o reconhecimento da voz dos pintinhos com sua mãe, né? Ao chamar, eles corriam para debaixo das asas dela e ficavam ali, quietinhos e protegidos. E a mesma coisa somos nós. Será que nós vamos reconhecer a voz do Salvador Jesus Cristo neste momento, ao qual ele estende as mãos, os braços para nos proteger, para nos recolher novamente, nos ajuntar, né? E aqui em Doutrina e Convênios, o primeiro já, não sei se você já vai ver ele. Ah, legal, já vi aqui. Então, essa parte da gente reconhecer a voz do Salvador Jesus Cristo é crucial. Igual os pintinhos faz com a sua mãe, né? É mais fácil da gente ser protegidos quando nós reconhecemos a voz daquele que nos chama. Sim. E, e quando o Senhor falou sobre as 12 tribos, né? Vocês estão lembrados que Jacó, né, teve 12 filhos, daí o nome de Jacó virou Israel, né? Por isso que nós somos o povo de Israel. Somos das 12 tribos. Então, por rebeldia, por muitas coisas, né, ruins que o povo, nós fazemos, né, somos falhos, seres humanos, as 12 tribos foram dispersas, né? Mas o que que acontece? A promessa é de que coligaremos Israel, voltaremos aí às 12 tribos, né? E juntaremos novamente. Então, o maior objetivo da igreja, né, é trazer pessoas a Cristo, né? Tanto que nas aulas que a gente dá, né, no instituto, no seminário, nas moças, nos rapazes, já logo na introdução da aula, assim, para o professor, já a primeira coisa que aparece, né? Qual o objetivo desse curso? Trazer as pessoas a Cristo, ou então, quem já está, conseguir se aproximar ainda mais, né? Isso é uma coligação também, né? Nós devemos estar reunindo os povos. E aqui, depois que nosso profeta em Doutrina e Convênios 29, né, que nós vamos estudar, que ele recebeu essa revelação sobre a coligação de Israel, né? Quem pode ler aí o primeiro versículo da seção 29? Bom dia, Giovana. Bom dia. Posso ler? Pode. Dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande eu sou, cujo braço de misericórdia expiou vossos pecados.
Então, o que os símbolos nesses versículos... Aí, caiu meu celular aqui, peraí. O que os símbolos nesses versículos nos ensinam sobre o Salvador? Deixa eu pôr um apoio mais pesado aqui atrás. Ui. Ó, aqui, ó. Foi o que o Jucimar acabou de falar aí para a gente, né, antes da Giovana entrar, que os pintinhos também ouvem o som da galinha, eles reconhecem, né, o chamado dela. Quando ela faz um barulhinho, que às vezes eles ficam uns metros longe, ciscando, né? Ficam ali distraídos. Nossa, é criança, né? Não tem nada. Criancinhas, eles são pequenininhos, né? Filhotinhos. Nada dá medo neles, né? Porque eles não têm noção da vida ainda. Não têm noção dos perigos que tem no mundo aí, né? E mais quando a galinha chama, eles correm que nem loucos para debaixo da asa delas, para se proteger, né? E para ela proteger eles também. Então, aqui, ó, dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande eu sou, cujo braço de misericórdia expiou vossos pecados. Então, o nosso presidente Nelson, ele olhou lá a origem da palavra expiou, né? E na aula mesmo ensina que é cobrir, né? Por isso que a gente usou essa analogia da galinha, aqui, ó, cobrindo, né, os pintinhos também, um dos motivos, né? A galinha, ela tem muitas simbologias, né? Então, o Senhor expiou, ele cobriu nossos pecados, tá bom? Acho que um dos símbolos que eu posso tirar dessa escritura é sobre o braço de misericórdia. Exato. O quão poderoso ele é, né, para nos cobrir contra as tentações do mundo, o quão ele é misericordioso conosco. Quando nós erramos, né, ele nos dá a oportunidade de melhorar, ele estende os braços, na verdade, para nos salvar daqueles momentos ruins que a gente está passando, né? Ele dá a segunda chance, né, de nos proteger, de cuidar de nós de verdade e dar a oportunidade de continuar à frente. E aí vem a expiação, né? A expiação que nos dá a oportunidade também de um dia voltar à presença do Pai Celestial, isso tudo, mas eu concluo meu pensamento que essa parte do braço de misericórdia, que ele é grande, ele é extenso, ele está ali para cuidar de nós em todos os momentos. Perfeito, Jucimar. É exatamente isso. Da segunda chance, a terceira, a quarta, a milésima. Verdade. A misericórdia dele é infinita, né? Então, aí, o versículo 2, quem pode ler? Eu posso? Pode? E ajuntará seu povo, assim como a galinha junta sob as asas seus pintinhos. Sim, tantos quantos atender a minha voz, e se humilharem perante mim, e invocarem em fervorosa oração. Aqui, eu acho, a gente já está falando da analogia da galinha, né? Mas ele deixa bem claro que a gente tem que fazer algo, né? As coisas não vêm de graça. Ele quer o nosso esforço. Ele quer o nosso amor. Ele quer que a gente queira estar com ele. Quer que a gente queira ter a presença dele. Ele, sem esforço não há progresso. E ele nos ama tanto que ele quer o nosso progresso. Então a gente tem que invocar a presença dele, e tudo que a gente precisa dele, em fervorosa oração, né?
Concorda comigo? Concordo e quero só complementar também. Ele está lá com os braços estendidos, igual a mãe faz com os pintinhos. Reconhecer a voz dele, ele fala aqui nessa parte de humilhar-se perante de mim, e também não só reconhecer, mas ir até essa voz. Muitas das vezes a gente ouve o Espírito Santo ele falar conosco, mas não seguimos o que ele quer que nós façamos. Então precisamos ouvir a voz do Salvador através do Espírito Santo e até essa voz, para que a gente receba toda essa proteção que ele nos dá. E ele fala sobre a fervorosa oração. A oração é o nosso contato direto com o Pai Celestial, o Salvador Jesus Cristo, né? Ele nos conduz até essa voz. Ao fechar nossos olhos e trazer essa fervorosa oração, a gente vai receber as orientações dele. Como foi com Joseph, né? Ele orou muito em fervorosa oração e recebeu tanto o Pai e o Filho em resposta às suas orações. E o mesmo é conosco, a gente precisa ouvir essa voz e ir até ela. Exato. E aqui também tem a parte aqui, ó. E se humilharem. O que é se humilhar perante Deus? Ó, ele fala, se humilharem perante mim. Quem pode falar sobre isso aí, essa parte? O que vocês entendem sobre isso? Se humilhar. O que ele quer de nós? O que Deus quer de nós falando isso? Às vezes a gente pensa em humilhação como uma coisa ruim, né? Não é mesmo? Ah, eu fui humilhado ali sei lá, na escola, em algum lugar, eu fui humilhado. A gente se sente o quê? Rebaixado, né? Quando nós falamos que fomos humilhados, correto? É isso que o Senhor quer de nós? Pensem. Não. O que ele quer dizer com a gente se humilhar perante Ele? O lado positivo é a gente nos dedicar o nosso tempo a Ele, a gente buscar ouvir os seus conselhos através dos profetas, é você buscar a ser mais temente aos conselhos dele, às repreensões. É como se diz, é um coração quebrantado e espírito contrito. É isso que acho que muitas vezes se humilhar é você se doar totalmente ao Senhor. É você esquecer o homem natural. É você poder enxergar com os olhos focados na glória do Senhor. Você buscar sempre fazer de acordo com a vontade dele. Se o Senhor acredita. Exato. É esse ponto que você falou aí por último que eu penso mais. Tudo isso aí que você falou é verdade, sim. Mas é isso, é entender a nossa submissão a Ele. A gente, por mais que nós somos grandiosos para Deus, por mais que nós somos grandiosos no mundo, porque somos filhos de Deus, né? Somos aí um Deus em perspectiva, né? Nós somos isso. Mas nós ainda somos pequenos perto da grandiosidade de Deus, porque Ele sim tem toda a glória, todo o poder, toda a ciência, e nós temos que reconhecer isso. Então, eu acredito que a gente se humilhando perante Ele é reconhecer que Ele sabe de todas as coisas. Então, quando Ele nos pede para fazer algo e nos manda, né, que Ele nos dá mandamentos, é porque Ele sabe o que é melhor para nós e Ele sabe que é isso que vai levar nós a voltarmos à presença dEle. Concordam comigo? É verdade. Eu gostei bastante também que quando eu estava ensinando no seminário, quando eu fui buscar sobre humildade, ou humilhar, na verdade, né? Tava junto com humildade e humilde. Então ele fala que é reconhecer que nós somos submissos a Deus. E não somente isso, né? Ser doutrináveis. É muito difícil uma pessoa ser doutrinável, né? Quando ultimamente a gente acha que, nesses últimos tempos, né? Nós sabemos de tudo
e não precisamos mais saber de nada. Muitos jovens pensam assim. Então, ter o dom de deixar ser doutrinado é muito importante, né? E reconhecer que nós somos dependentes dele. Perfeito. Doutrináveis. Ótima palavra. Então é isso. Essa escritura é muito poderosa. Se a gente for esmiuçar tudo, todo o conteúdo que tem nessa escritura, a gente tem tema para a aula toda e muito mais. Porque às vezes a gente lê um versículo rápido, mas se a gente parar para pensar em cada palavra que tem nele, cada significado, né? Como a gente viu ali na outra pergunta, símbolos, né? Que tem. Cada versículo é profundo. A Deus, a palavra dele vai até o fundo da nossa alma, né? Então, de acordo com esse versículo aqui, também falou ali, ó, juntará seu povo, né? Então, Cristo juntará seu povo, assim como a galinha junta seus pintinhos sobre as asas. De acordo com o versículo 2, que é esse que a gente leu, quem é o povo do Senhor que ele deseja reunir e cobrir com seus braços de misericórdia? É uma pergunta difícil, hein? Gente do céu. Todos nós. É, somos nós, os privilegiados, abençoados. Então, o que Cristo quer fazer por seu povo? Nós também já respondemos aí essa pergunta nos comentários anteriores. Alguém quer complementar? É nos juntar, né? Por que será que Cristo quer nos juntar, né? Desde os tempos remotos, o Senhor já estava predito a coligação de Israel, né? Que Jesus Cristo ia juntar novamente seu povo. Tá, uma das escrituras que eu escolhi para essa aula foi Ezequiel 28. Quem pode ler? Eu posso ler. Por favor. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a seu servo, a meu servo, a Jacó. Uhum. Alguém quer comentar? Então, aqui já estava predito, eu já até comentei antes, né? Já estava predito a coligação de Israel, né? Jacó, que é o pai das 12 tribos, né? Que o nome dele mudou para Israel, tá? Então, vamos ler mais uma escritura aí. Terceiro Nef 21, versículo 22. Ah, tá. Terceiro Nef, a gente vai ler vários versículos, tá? Porque aí já é também a escritura que eu escolhi por causa de Nef, né? Ele já receberam Cristo, né? Nas Américas, e ele foi falar também sobre para aquele povo, né? Sobre a coligação de Israel. Vamos lá? Quem pode ler aí? 22. Mas Eu caso posso se ler. arrependam, pode falar. Mas caso se arrependam e deem ouvidos às minhas palavras, e não endureçam o seu coração, entre eles estabelecerei a minha igreja, e eles farão parte do convênio e serão contados como estes, o remanescente de Jacó, a quem dei essa terra como herança. Mais um. Continua. E ajudarão meu povo, o remanescente de Jacó, e também quantos vierem da casa de Israel, a construir uma cidade que será chamada Nova Jerusalém. Tem uma regra de fé aí, hein? Pode continuar, por favor. E então ajudarão meu povo, que está disperso
por toda a face da terra, a coligar-se na Nova Jerusalém. E então o poder dos céus descerá no meio deles, e eu também estarei no meio. Oba! Ele está no meio. Continua, por favor. E nesse dia começará a obra do Pai, quando quando este evangelho for pregado aos remanescentes deste povo. Em verdade vos digo que nesse dia a obra do Pai começará entre todos os dispersos do meu povo. Sim, mesmo nas tribos perdidas que o Pai tirou de Jerusalém. Sim, a obra será iniciada entre todos os dispersos do meu povo, e o Pai preparará o caminho que todos deverão trilhar para virem a mim, a fim de que invoque o Pai em meu nome. Sim, então a obra será iniciada e o Pai em todas as nações preparará o caminho pelo qual seu povo possa voltar à terra de sua herança. E sairão de todas as nações, e não sairão apressados nem fugindo, porque eu irei à frente deles, diz o Pai, e serei sua retaguarda. Que promessa linda. Pode ler a pergunta também, Giovana? Posso sim. Por que você acha que o presidente Nelson chamaria a coligação de o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje em dia? Podem responder ou refletir sobre o que a gente leu e sobre o desafio aí do nosso profeta. Um dos pontos que eu estava já vendo, o porquê eles foram dispersos, né? Por conta das suas iniquidades e tal, assim por diante. Hoje, esse trabalho, devido a muita iniquidade que há no mundo, muitas pessoas com os corações endurecidos, com a falta do amor de Deus em seus corações, esse trabalho se torna um pouquinho difícil, mas não impossível. Para a gente pregar o evangelho para uma pessoa que não conhecemos, né, meio que um pouco de receio de como ela vai receber, né, essa instrução, de como ela vai estar apta a entender que Jesus Cristo ama ela, quer salvá-la dos pecados, mas como eu falei, é um trabalho que ele possa ser difícil, mas não impossível. Então, eu penso nessa maneira, devido à dureza do coração das pessoas hoje, né, esse trabalho se torna um pouquinho difícil. Mas temos a oportunidade, né, de pregar esse evangelho, ajudar nessa coligação, né? Temos essa oportunidade, conhecemos o evangelho verdadeiro, sabemos as chaves necessárias. O que eu acho interessante, no 22, ele fala: Mas caso se arrependam e deem ouvido às minhas palavras, e não endureça o coração, entre eles estabelecereis a minha igreja, e permitireis que tomem parte do convênio e que sejam contados como estes remanescentes de Jacó. A oportunidade que o Senhor nos dá, né, de nos arrependermos e assim merecermos, né, as bênçãos e assim a gente transmitir, né, para as outras pessoas também. E dentre todos esses versículos que foram lidos aqui, ele está ao nosso lado, ele vai nos ajudar, ele vai nos dar as chaves necessárias para ir atrás, né, desse trabalho e dar continuidade nele. Isso. Então, aproveitando a sua deixa aí, Jucimar, eu queria que todos falassem formas de como nós podemos coligar Israel. Nos arrependendo, ó, conforme falou aí, no versículo 22. Como nós podemos participar melhor da coligação de Israel? A gente se arrepende e depois ajudar o povo como? Bom, eu acho que uma forma de coligar Israel é o batismo vicário, né? Porque a gente vai mais além, né? Do que nosso, só as pessoas que estão vivas nesse mundo e pensamos também
nos que não receberam o evangelho em vida, né? E a gente vê o quão é magnífico o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ele não pensou só no povo que está aqui na Terra, mas aqueles que já se foram, que não tiveram a oportunidade de ter o Evangelho verdadeiro e vão ter essa oportunidade. Então você fala sobre essa parte de ajudar, né? O nosso trabalho ele é maior cada vez, porque nós não só por nós, mas também por aqueles que já se foram, nossos familiares, nossos amigos, eles também têm essa oportunidade. Quem mais? Tem mais formas de coligar É, Israel. acho que sendo representante de Cristo diariamente, né? Vestindo a capa e deixando claro que você faz parte de uma religião, de que ela é verdadeira, né? Quando nós somos discípulos de Cristo, a imagem do Senhor reflete em nós e muitas pessoas acabam conhecendo o Evangelho, da mesma forma que muitas pessoas conheceram o Evangelho através de mim. Algumas delas não estão mais dentro da igreja, mas teve muitos amigos meus que, através de mim, ah, por uma curiosidade, veio me questionar e eu pude prestar meu testemunho para eles e eles tiveram interesse. Então, ser representante, mostrar que Cristo é o seu principal foco, né? Exato. Pode falar o próximo. Ana, Bia. Eu também acho que a gente pode ajudar, né, a coligar Israel, ajudando outras pessoas a fazer, por exemplo, o trabalho de Templo História da Família. Que a gente tem todas essas tecnologias em casa, né? Aí a gente pode, de repente, fazer uma atividade com as pessoas, né, para que a gente possa ensinar quem tem mais habilidade, né, poder ensinar essas pessoas a conseguir fazer a sua árvore genealógica, para a gente poder ajudar todo mundo, né, fazer essa coligação de Israel, que é algo que já é falado há bastante tempo nas conferências gerais. Então, se a gente ajudar todas as pessoas, a gente consegue um número maior, né, de pessoas para que a gente consiga fazer esse trabalho que o Senhor há tanto tempo quer que a gente faça por ele também. Isso. Tem mais. Ali, ó, sairão por todas as nações. Que lembra vocês isso? Obra missionária. É. Quantos missionários nós não temos aí, retornados, que estão indo, né? Quem mais? Quais são algumas das razões pelas quais o Senhor deseja que seus santos se reúnam? Vocês já pegaram uma linha? Uma linhazinha de costura, vai. Às vezes vem umas que até no costurar ela quebra, né? Vocês já pegaram dois fios dessa mesma linha e tentaram quebrar? Já fica um pouquinho mais difícil. E três fios? Também às vezes dá para quebrar, se a linha for muito fina, né? Muito daquele tecido de algodão muito frágil. Agora, se você juntar, vai, 10 fios, pode ser do mais fraco que for, 10, 20. Quanto mais fios você coloca daquela linha, mais forte ela se torna. Chega um momento que ela fica inquebrável ao puxar, né? Você pode puxar o tanto que você quiser, com a sua força humana, você não quebra. Por que que eu falei essa história, de acordo com essa pergunta? Quais são algumas das razões pelas quais o Senhor deseja que seus santos se reúnam? Eu acredito que uma delas é a gente se fortalecer junto. Concordam? Querem acrescentar algo? Acho que ele quer também que todos os seus filhos, sem exceção, retornem ao lar, né? Então, o que seria melhor do que seus filhos se ajudando a atingir o maior grau de glória, né? Um apoiando o outro, um ajudando o outro a ser melhor. Então, acho que ele quer um esforço, essa união, né? Para que todos possam se esforçar o suficiente
para voltar ao lar e encontrar ele novamente. É isso. E nós Praticamente, juntos ali, né? Recebendo a proteção dele. Pode falar. eu acho que nessa parte de reunir seu povo, para que a obra dele se estenda cada vez mais. Né? Muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E à medida que ele vai juntando o seu povo, como foi falado, se torna mais forte, né? E isso dá mais força para alcançar mais pessoas, para ter esse trabalho ainda mais grandioso. Isso. É quando a gente vai fazer uma coisa sozinho, por exemplo. A gente vai, né? Tá. Mas quando alguém, um amigo, vai, muito querido, chama você e fala, vamos ali fazer aquilo, tal, a gente vai tão animado, né? Tão bom estar com pessoas, senão a gente teria uma ilha para cada pessoa, às vezes eu brinco falando, né? Se a gente fosse para viver sozinho, Deus teria feito uma ilha para cada pessoa. Mesmo assim, eu acho que a gente ia dar um jeitinho, construir um barco para juntar com o outro na ilha, né? Porque é muito bom ter pessoas com o mesmo propósito. Isso a gente vai aprender na próxima aula, que é agora, né? Próximo curso aqui. Olha só. Estabelecer a causa de Sião. São 12. Então, sobre isso que eu estava falando, qualquer lugar em que os santos se reunirem é Sião. Um lugar seguro que todo homem justo e mulher justa edificará para seus filhos. Alguém tem algum comentário sobre o que a gente já falou e sobre estabelecer a causa de Sião? Então, o profeta, né, Joseph Smith, declarou que em breve virá o tempo em que ninguém terá paz a não ser em Sião e suas estacas. Tá? Eu acho que já chegou esse tempo, hein, gente? E o profeta Joseph Smith ensinou: devemos fazer da edificação de Sião o nosso maior objetivo. Olha só, o profeta Joseph Smith ensinou: devemos fazer da edificação de Sião o nosso maior objetivo. Aí volto aqui no que o profeta Nelson falou sobre a coligação de Israel. O maior desafio, uma maior causa e maior trabalho. Então, nós temos coisas grandiosas. Vocês já pararam para pensar que nós temos coisas grandiosas para realizar? Ó, o profeta Nelson disse sobre a coligação que é o maior desafio, causa e maior trabalho. E o profeta Joseph Smith disse que estabelecer Sião é o maior objetivo. Tudo grande, né? Tudo maior. Eu acho que a coligação de Israel e estabelecer a causa de Sião, para mim, assim, tá misturado. É mais ou menos a mesma coisa, né? Mas daí eu comecei a parar para pensar, falei, nossa, mas tudo no Evangelho é a mesma coisa. Uma coisa puxa a outra. Vocês já perceberam? Eu só resolvi me batizar, né? Eu queria ser batizada na igreja, mas depois disso veio tudo acontecendo, né? Você tem que participar do seminário, você vai é, fazer metas, e aí começa, né? Alguém quer comentar? Então, pergunto, ou respondam, por favor, ou ponderem. Com base no que aprenderam sobre Sião, por que vocês acham que a edificação de Sião deve ser um dos nossos maiores objetivos?
Olha só, a resposta está aqui, ó. Uma delas, né? Em breve virá um tempo em que ninguém terá paz a não ser em Sião e suas estacas. Quem quer ter paz? Alguém aqui? E, ó, um lugar seguro onde os santos se reúnem. E nós edificaremos nossos filhos. Quem quer ter paz? Quem quer ter um lugar seguro para criar os filhos? Ninguém? Ninguém respondeu? Acho que todo Acho que mundo, todo né? mundo. Algum comentário? Acho que a gente tem que entender também que isso, a união de Sião faz parte do plano do Senhor. Então, volta um pouco para aquilo sobre humilhar, né? E a gente falou ser doutrinável, entender que a gente não, que a gente tem uma dependência nele. Então, quando nós entendemos que nós precisamos de Cristo, entendemos que o que Cristo quer é o melhor, nós entendemos também que o seu plano de salvação, o seu plano de amor é o plano perfeito. Então, o melhor que a gente poderia fazer, melhor do que cumpri-lo, né? Esforçar ao máximo para dar o melhor para que esse plano seja feito da melhor forma. Então, se estava no plano que nós teríamos o dever de coligar Israel, nós temos que nos esforçar ao máximo para que todos nós possamos, igual você falou, ter paz em algum momento, para que nós possamos ajudar o próximo, para que nós possamos ajudar aquelas pessoas que não puderam fazer o que nós estamos fazendo, né? Principalmente a nossa família, né? Eu acho que a obra do THF, né? Que agora é THF, é algo muito importante, né? Algo essencial. E o Senhor reconhecerá isso quando nós encontrarmos. Alguém mais? Eu vejo a analogia como um prédio. Para que ele consiga ficar em pé, ele precisa de todos os requisitos materiais e para estar ali, um pezinho bonitinho, certo, e não cair. Precisa das estruturas, dos ferros e assim por diante. E Sião não é diferente. Precisa de toda a estrutura ali preparada para suportar todas as adversidades que virão. E o povo, né, o Sião é o povo de Deus, a igreja, né, é o nosso ponto de refúgio. E muitas das vezes o nosso lar, muitas das vezes não, sempre o nosso lar é Sião também. E a gente precisa estabelecer essa força dentro do nosso lar para que quando vier os ventos, né, a gente possa estar preparados. Só me permite ler rapidinho aqui. O presidente de Toti, Christopherson, ele fala assim: Sião é tanto um lugar quanto um povo. Sião, por causa do caráter, dos atributos e da fidelidade de seus cidadãos. Se quisermos estabelecer Sião em nossa casa, nosso campo, nossa ala e nossa estaca, será necessário tornar-nos uns de coração e vontade, tornar-nos individual e coletivamente um povo santo, e cuidar dos pobres e necessitados com tamanha eficácia que eliminemos a pobreza do nosso meio. Não podemos esperar até que Sião venha para que essas coisas aconteçam. Sião virá apenas se elas acontecerem. Então, ele fala, né? Não precisamos esperar. Já temos que nos colocar à frente e fortalecer Sião, as estacas, as alas, o nosso lar. Ele deu os atributos certinhos aí para que a gente saiba como fortalecer Sião, como preparar a nossa base, né, para que quando vier os ventos a gente possa estar protegido. Ok, alguém mais? Eu acho que é igual sempre é falado, né? Que é muito difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas, principalmente hoje em dia, escutem sobre o evangelho. Então, a gente sempre tem que estar preparado para que a gente consiga achar pessoas para a gente poder falar sobre o evangelho e que eles realmente queiram, né? é, fazer parte de Sião, né? Fazer parte da Igreja do Senhor.
porque como é uma coisa muito difícil, então a gente sempre tem que ter esse objetivo em mente, que a gente tem que estar preparado e que tem que ter o Espírito do Senhor para que a gente consiga sempre ali fazer com que as pessoas se aproximem da gente, né? Que as pessoas consigam falar, nossa, eu quero entrar nessa igreja, essas pessoas são muito legais, eles têm um bom exemplo. E aí a gente consegue um pouco mais fácil, né, conseguir trazer pessoas a Cristo. Sim, tudo que vocês falaram, concordo em gênero, número e grau. O que mais? Tem, ó, sabe o que eu queria, gente? Ainda não fiz isso em nenhuma outra aula, mas eu senti um desejo de fazer uma desafio aí de meta nessa aula para gente. Por quê? Já que o nosso primeiro profeta da restauração disse da importância, né, de estabelecer Sião, o nosso profeta atual, que é o último profeta, né, por enquanto, dessa dispensação, está dizendo que nós temos um grande propósito de coligar Israel. Então, o que eu posso fazer nessa semana agora? Queria que vocês anotassem aí no celular, em algum papel, no que vocês puderem anotar para não esquecer, porque uma meta não anotada é só um sonho, né? O que nós podemos fazer? Vou falar a minha, eu vou falar. Se vocês não quiserem falar de vocês, vão pensando aí, né? Qual a meta que vocês querem fazer. Vou falar a minha, pode ser ir ao templo, mas eu vou falar a meta que eu tracei para mim tem que ser essa semana ainda, né? Eu vou falar da igreja com algum desconhecido, alguém que não saiba que eu sou ainda da igreja de Jesus Cristo e vou falar, ó, eu sou da igreja, né? Eu tô conhecendo muitas pessoas novas aqui também, né? Então, eu vou me apresentar como membro da igreja e vou falar da igreja e vou convidá-la para a igreja, tá bom? Essa é a minha meta, é falar da igreja e convidar para uma reunião. Anotem a meta de vocês. Vou anotar a minha aqui agora, para não esquecer e focar e orar por ela. Se vocês quiserem falar de vocês, mas eu queria desafiar vocês a fazerem essa meta. Tá? Quais são as sugestões que vocês têm de metas para outras pessoas, de repente, que não estão tendo alguma ideia? Acho que compartilhar o testemunho nas redes sociais também seria uma boa. Boa mesmo. Eu sei, nas redes sociais eu sempre estou colocando no meu status alguma citação, né, de profetas, de líderes. Tem a Central das Escrituras, não sei se vocês conhecem esse canal. Eu sempre estou compartilhando, eles colocam lá nas minhas redes. O que mais? A meta que eu vou começar a estabelecer é que acho que algumas semanas atrás eu fui chamada como, se eu não me engano, acho que é consultora de THF da minha aula, se eu não me engano. E aí, no caso, para eu poder meio que praticar e também aprender um pouco mais, porque eu já sei basicamente ali como que faz. Mas para me poder aprender um pouco melhor, né, e poder de repente ajudar as pessoas, é fazer todos os dias, né, pelo menos 1, 2 horas, esse trabalho, né, de tempo história da família pelo computador mesmo. Aí, além da gente estar, para mim, né, no caso, eu coloquei para todos os domingos, que é o horário assim, o dia que eu mais consigo fazer. E aí, no caso,
além de ter um domingo melhor, né? A gente também consegue estar ali com o espírito e também ajudar pessoas que estão do outro lado do véu também. Perfeito. Nós temos na aula aí a Beatriz, que vai sair de missão agora em outubro, né, Beatriz? Sim, eu Você entro tem no algo para próximo falar mês. sobre a sua missão e esse maior, o nosso maior objetivo nosso? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Basicamente, a missão, ela vai ajudar as pessoas a entenderem por que que elas precisam se tornar Sião, né? E vai ajudar elas também a entenderem o caminho que elas precisam seguir para que elas possam se aproximar mais do Salvador. E tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque quando a gente se aproxima mais do Salvador, é quando a gente abre mais os olhos para as necessidades das pessoas ao redor, para o que nós podemos fazer pelos outros. E era isso que o Salvador faria, né? Era isso que o Salvador fazia na época em que do seu ministério mortal. Então, basicamente, se tornar como Sião, edificar Sião, é se tornar mais como Salvador, né? É tornar um povo mais humilde e voltado totalmente para o Senhor e de coração quebrantado e espírito contrito, né? Para perceber mais as necessidades das outras pessoas, menos orgulhosas, né? A ponto de deixar de lado suas próprias dificuldades e, e desejos para ajudar outras pessoas a melhorar, a ficarem bem, né? Dependendo de como elas estão, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Então, se tornar Sião é se tornar mais como Salvador. Edificar Sião é edificar a igreja do Senhor, né? E tem tudo a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Tem mais alguém que vai sair em missão aí queira falar? E quem já voltou de missão, tem alguém que voltou de missão e queira falar sobre o mesmo tema? Não? Então tá bom. Então é isso aí. Espero que todos tenham traçado essa meta, né? Dessa semana, fazer algo para edificar Sião, algo além, né? A gente já faz nosso cotidiano como membros da igreja, né? Alguma coisa que você deixou de fazer, vai, algum tempo, e aí você precisa retomar. Bom, então vamos ver. Vocês podem fazer. Pensem, tá bom? Na próxima aula, teremos falando sobre os mandamentos, sobre as leis do Senhor, tá? Então, as leis de consagração, de moralidade, de saúde, do dia do Senhor, entre outras. E, então, estudem, por favor, para a próxima aula. Vou terminar falando aqui sobre meu testemunho. Eu quero deixar essa imagem aqui para vocês. De uma experiência que eu passei esses domingos atrás, né? Porque eu não estou frequentando a ala Pilar, devido a eu estar aqui em Itatiba. Então, eu estou frequentando aqui a ala de Itatiba, claro, aos domingos de manhã. E eu me senti assim, como esses pintinhos, nessa ala que eu estou frequentando, por enquanto, provisoriamente, né? As pessoas, elas fizeram a parte que Cristo faria, né? Uma galinha junta seus pintinhos e acolhe. Eu me senti muito bem acolhida nessa aula. Eu me senti em Sião.
Então, eu presto meu testemunho sobre o que o profeta ensinou, que qualquer lugar que nós estivermos reunidos com santos, qualquer lugar que houver um puro de coração, ali é Sião, tá bom? E eu peço esse testemunho e deixo essa aula com vocês, meu amor, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Ok, então, muito obrigada pela presença de todo mundo, né? Muito obrigada por vocês terem respondido, né, durante a aula, por ter participado da aula, que isso realmente ajuda muito para a gente poder ter uma boa aula. E, né, já convidando novamente para a gente poder assistir a próxima aula, que, se não me engano, vai ser no dia 23. E a última oração pode ser feita pela Beatriz, por favor? Com certeza. Com licença. Nosso querido e amado Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por ter nos permitido ter uma semana maravilhosa. Obrigada pelas experiências que tivemos e pelas oportunidades de nos tornar melhores e de servir as pessoas ao nosso redor. Obrigada, Pai, por nos mostrar o caminho correto a seguir, por nos mostrar que precisamos ser como Sião, por nos incentivar a ser melhores e estar cada vez mais próximos do Salvador Jesus Cristo, a ministrar como Ele, a amar como Ele amou as pessoas. Por favor, Pai, nos ajude a conhecer mais o Salvador, para que nossas ações sejam mais semelhantes às dele e que o nosso serviço seja edificante, que possa edificar a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Que elas sintam o seu amor e saibam que o Senhor as ama e que elas podem compartilhar o mesmo amor com as pessoas do seu redor. Que o Senhor possa nos inspirar e permitir que o seu Espírito esteja conosco, para que nós possamos perceber as oportunidades e criar oportunidades para servir as pessoas ao nosso redor. E assim possamos edificar Sião, possamos sempre buscar o seu Evangelho e a Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo também. Amém. Amém. Obrigada, gente. Amém. Boa semana. Obrigado. Muito obrigada pela Tchau. aula. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.